Quando você olha o Alan Patrick, ele é muito, muito diferente de qualquer jogador que nós temos no futebol gaúcho, ainda mais naquela função da armação. Quando ele está pleno, César, como nos primeiros 45 minutos, ele fazia um movimento que era sair da marcação e ele encontrar o espaço porque ele procurava o espaço. Isso custou a ele muito fisicamente. No segundo tempo, ele parou. E aí ele ficou uma referência mais fácil de marcar. Toda vez que a bola chegou nele, teve consequência. Mas a bola chegou menos, porque ele apareceu menos para receber. Por isso que ou ele puxa o time para cima jogando tudo que joga, ou se ele cansar, o time fica muito para baixo, dependendo de quem ele não tem. César, só rapidinho sobre o desempenho do Inter. O Roger assume no ano passado, né? Fez um ano agora. Na semana passada. Ele assume, o time tem uma certa dificuldade ali nas primeiras rodadas, não lembro se foram 4 ou 5 jogos que o Inter não consegue ganhar, e aí tem um jogo contra o Juventude que o Inter joga mal e ganha, o Tabata bate o pênalti, pega o rebote e faz o gol, e tem um jogo que é um marco para mim, que é o jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, que o Inter sobra, e ali começam a aparecer combinações de jogada, começa a aparecer o trabalho do Roger. E aí durante todo o ano, praticamente durante todo o ano passado, a gente viu o Inter jogando bem, tendo aproximação e tal. Apesar de ter vencido o Campeonato Gaúcho, tá? O Inter não teve uma regularidade, mesmo contra times aqui do Rio Grande do Sul, times do interior, o Inter não teve esse desempenho, a não ser em um jogo, que foi o jogo na Arena do Grêmio. A primeira desses... Os 2 jogos na Arena, tá? Contra o Grêmio. O Inter merecia ter vencido o primeiro Granal do ano, não venceu, e depois o segundo venceu com sobras, né? Fazendo 2-0 e jogando futebol, jogando bem. De lá pra cá, na Libertadores da América, com um nível de dificuldade mais alto, porque o grupo realmente era forte, o Inter ganha jogos, passa como primeiro no grupo, mas não tem... Não tem aquele nível de atuação, não sei se vocês concordam. De regularidade. De regularidade de atuação de jogo, de combinação de jogada, sabe, do Alan Patrick participativo, combinação com o Borré, que a gente teve no ano passado, do Wesley, que não tá fazendo... Assim. O primeiro tempo ontem, e aí eu concordo com o Roger na entrevista em partes, quando o Roger disse que a evolução é nítida. Naquele recorte do jogo, o Inter lembrou o melhor momento do Inter do Roger Machado no ano passado. Só que é pouco para uma partida de 90. É pouco contra o Ceará, imagina contra Fluminense e Flamengo. E especialmente contra Flamengo. Olha, isso tem uma coisa pior aí. O Internacional jogou da parada do campeonato para cá 2 partidas. Isso. E teve uma semana para treinar, não viajou, não teve viagem, jogou só em Porto Alegre e morreu o time no segundo tempo. Isso. E agora? Agora é quarta e domingo. Agora é Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que o Inter realmente me chamou a atenção o fato de ter cansado um pouco cedo demais. Um pouco cedo demais. Só que, gente... Não, sem exigência, ele não viajou, ele não jogou quarta-feira. Isso aí... Sabe? Ele já tinha parado lá com o período de férias. Sem e dúvida. Aí o time morre. Sem dúvida é um ponto. E eu acho que passa também pelo ponto que quando o Diogo acho que fala sobre atenção máxima nas primeiras funções do setor de meio de campo, não é pela técnica, né, Diogo, do Thiago e do Bruno Henrique, mas também pelo nível de intensidade. Esse é o coração do time do Inter. E com o Fernando muda muito. O Fernando não é o pulmão, só que o Fernando estava terminando os jogos. O Fernando estava fazendo 90 minutos. Ele erra menos passes, ele exato. tem atalho, Então, se tu contrata, Pedro, sabe jogar. Um volante, se tu contrata um camisa 5, indiscutível, e um 8 bom, que tenha intensidade, os outros setores do time, as outras peças respiram mais. Mas essa premissa vai não ter está atendida, né, Wagner? Porque o Inter está contratando um primeiro volante, é do lugar, mas no que você acrescenta indiscutível não é o Richard. Não é. Né? O segundo volante que o Inter pretende, que é o uruguaio que joga no Argentino Júnior, o Alan Rodrigues, a gente não vê jogar cotidianamente para entender se ele é regular, por exemplo. A gente só sabe que o Inter quer, porque ele se destacou no Argentino Júnior, que não é um grande da Argentina. Não. Não é. Então, tudo que o Inter vem a fazer, já que lhe falta a capacidade de investimento, tudo tem cara de aposta. E o Grêmio, que vocês estavam discutindo antes, é a mesma levada. Não há La Plata, até que comece a ver com o Marcelo Marques, para você ir no jogador diferente, porque o diferente custa mais caro, o dinheiro você não tem. Ou então o que o Pedro trouxe sobre os 12 milhões que o César disse, o homem vai botar 12 milhões de dólares, hipoteticamente. Hipoteticamente. Só falei não é informação. Não, por favor. É aleatório. Isso. Sim, mas vai contratar... Eu tenho um sonho importante na minha vida,
que é ver o Valência longe do Internacional. Vou explicar por quê. Primeiro, porque o Valência certamente arrumará um emprego que vai lhe pagar bem, ele vai se sentir feliz, quem sabe lá no Emelec, lá na terra que ele nasceu, vai estar junto à família, dos amigos, esse troço todo, será um homem feliz. Segundo, o Inter vai economizar 1,5 milhão. Terceiro, vai abrir espaço para o Ricardo Matheus. Olha quanta coisa boa numa única mexida tu consegue. Quanta coisa que é o chamado ganha-ganha, né, Maurício? É a operação ganha-ganha. É uma coisa porque que... no Internacional, quando o Valência entra, eu fico assim. E é impressionante, impressionante e positiva, Pedro, você deve ter percebido, embora o vidro tem que falar com cuidado, senão ele já ataca no meu rosto. O vidro nos tira muito do som ambiente. Foi. Eu tive uma desavença com a pó de vidro e ela ganhou de mim. O que aconteceu? A gente perde o som do estádio com o vidro, tá? Mas ainda assim, quando a vaia ou o grito é muito forte, o som vaza para dentro. O Valência ontem entra e começa a errar do momento em que entra. Mas a torcida só vai vaiá-lo no terceiro ou quarto erro, que é uma jogada que ele sai com vantagem sobre o zagueiro, põe na frente para usar a velocidade e o Marlon toma a frente do Valência como se estivesse tomando a frente do alemão. E aí o estádio vaia. Porque aquela parece a hora que o torcedor pensa, escuta, eu estou pagando £1,5 para um cara que veio ser protagonista e perde na corrida do Marlon. 60 minutos. Mas o maior problema não é esse. O maior problema é que, de fato, deve ser difícil para o Roger administrar, porque ele tem esse menino, Ricardo Matias, que salvou a vida do Inter. Mas ontem ele estava machucado. Ontem não podia estar. Ok, beleza. Mas o Inter só está classificado na Libertadores, em primeiro lugar do grupo, em razão do Ricardo Matias. É ele que tem salvado o Inter, ajudado muito. Sabe? Ele fez um gol acho que foi contra o Mirassol, que deu empate, que talvez hoje não estivesse na zona do rebaixamento. Então, assim, é meritocracia, é injusto. Se tu não tem o Borré, o guri não entrar no segundo tempo. Se ele entrasse ontem, Pedro, aquele lance ali, ele passava por cima do cara. Eu acho que sou um dos principais defensores do Ener Valência. Mesmo nesse período de dificuldade dele, eu nunca desisti do Valência. Só que é quase que insustentável segurar o braço ou a mão do Valência neste momento. Assim, é triste. Para mim é triste. Sem dúvida. Ver o que está acontecendo com o Valência. Ele é um jogador que tem dificuldade para dominar a bola. A arrancada dele se foi. Aquela arrancada que ele teve, eu vou pegar aqui um jogo contra o Bolívar. Contra o River Plate aqui no Beira-Rio. Contra o Fluminense, ele cria oportunidades. Sim, ele perde, ele criou. Ele perde o gol de cabeça, que ali não tem explicação. Mas aquela outra que ele... A outra é ele que cria, ele sai arrancando, atropelando todo mundo, perde o gol. Fica marcado por aquilo. Só que no jogo seguinte é um Grenal. O César lembrou hoje, ele arrastou o Jeromel e o Kahneman. Ele fez gol, ele brigou, ele perdeu o gol, é verdade também. Só que essa força, essa explosão não existe mais, cara. E eu não sei se foi a lesão que ele teve no ano passado, no jogo contra o Juventude, teve o lance do aquecimento do Bustos com ele. Se perdeu. Aquele Valência não existe mais, infelizmente. Com muita boa vontade, no primeiro semestre desse ano, a gente identificou que o Valência estava crescendo. Só que, gente, a entrega do Borré hoje é muito superior. Olha a jogada que fez o Borré ontem. Nesse de inteligência, de drible, de visão de jogo, passando a bola para o Alan Patrick. Ele participou, teve oportunidades, foi participativo. Não dá nem para comparar, cara. Tu acha que perdeu confiança? Tu acha que é isso? Ou tu acha que é físico mesmo? Talvez chateado com a reserva né? Mas eu acho que não é só isso, tá? Eu acho que tem uma coisa aí porque nós estamos falando de parte técnica, Pedro. Nós estamos falando de domínio de bola. Domínio de bola básico. Ele não está conseguindo. Ele está chateado no sentido assim, está abatido por ser reserva. Não foi reserva a vida inteira dele. Mas sempre foi titular, é isso. O abatimento não tira tu conseguir dominar uma bola, Joe. Mas se ele entra abatido... Mas vamos continuar no abatimento. Olha só, não parecer uma injustiça, Joe. Ele perdeu a posição porque ele mereceu perder. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Ele está abatido por isso. Ele não está conseguindo lidar com a reserva. E por que ele é reserva? Ele é reserva porque se o Inter está abrindo o meio campo com dois volantes que não conseguem dialogar com o Alan Patrick, qual é o cara que consegue dialogar com o Alan Patrick? É o Borré. O Borré faz isso, olha o gol. É o cara que recua, traz os volantes, senão fica só o Alan Patrick sozinho ali. Ele é um cara que se identificou com o Inter, ele usa
boné da torcida, né, muito bem adaptado em Porto Alegre, família legal aqui, filhas, né, frequentando clubes aqui. Enfim, tá muito bem adaptado e o carinho. E até a torcida do Inter, Pedro. Tem muita paciência com ele. A torcida do Inter no jogo contra o Vitória, quando foi no serviço de alto-falante, lá no placar eletrônico, Ener Valencia, mesmo no banco de reservas, ou na hora que anunciaram que ele ia entrar no jogo, a torcida comemorou demais. Só que depois perde a paciência. Ontem, quando ele passou para o trabalho de aquecimento, passou na bandeirinha de escanteio ali, a turma que fica ali na bandeirinha ali, no alambrado, poxa, comemorando. O torcedor tem um carinho especial, só que não se sustenta mais.